boa tarde a todos. Meu nome é Clarice Valentim de Mello, eu sou residente em farmácia pelo programa de residência em atenção hospitalar à saúde do Hospital Universitário de Lagarto e hoje eu vou discorrer um pouco acerca do protocolo de profilaxia de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, o TEV. Bom, acerca de conhecimento, eu trouxe aqui que a trombose ela é caracterizada por um quadro clínico em que há a formação ou a presença de um trombo que pode obstruir o fluxo sanguíneo, uma veia ou uma artéria. A TEV ela ocorre quando há uma obstrução do fluxo venoso e ela pode ser do tipo tromboembolismo pulmonar ou trombose venosa profunda, que é o TVP, e a TEP seria esse tromboembolismo pulmonar. Bom, para diagnosticar melhor um quadro de TVP ou de TEP, utiliza-se na prática clínica a tríade de Vichon, que são fatores que vão propiciar a formação ou não de um trombo. Então, geralmente, quando o paciente apresenta lesão endotelial, hipercoagulabilidade, um fluxo sanguíneo anormal, são fatores predisponentes ao paciente ter um quadro de trombose. Com relação à epidemiologia, esse acontecimento é um grave problema de saúde global, acomete de 50 a 200 casos a cada 100 mil habitantes por ano, segundo fonte de 2017, nos Estados Unidos principalmente, e é o terceiro principal diagnóstico vascular após o infarto e o derrame. Em relação à trombose venosa profunda, a TVP, ela pode ocorrer em qualquer lugar do corpo, mas ela ocorre principalmente em membros inferiores, mas também ela pode ocorrer em membros superiores, sendo que o local de maior acometimento seriam as pernas, né, os membros inferiores, ou um lado ou do outro. Raramente ocorre dos dois. Então, ela é caracterizada pela dor e pelo edema unilateral. E um mecanismo que se utiliza, um dos mecanismos que pode ser utilizado para avaliar o risco do paciente apresentar TVP é o score de Wells. Esse score, ele consiste numa lista de fatores que o paciente vai ou não apresentar diante do quadro clínico dele. E aí, com base nisso, durante a anamnese, durante o exame físico, o avaliador vai estar olhando e pontuando de acordo com cada caso do paciente. Então, por exemplo, se o paciente ele apresenta câncer ativo, ele vai em tratamento atual, né, nos últimos 6 meses, ou ele está em cuidados paliativos, ele vai apresentar uma pontuação. Se, por exemplo, ele tem edema de todo o membro inferior, vai pontuar também dor localizada no trajeto do sistema venoso profundo, vai pontuando. Caso esse paciente apresente algum diagnóstico mais provável que não seja TVP, por exemplo, ele tenha também alguma desconfiança para a filariose, por exemplo, ele vai acabar recebendo esses mesmos 2 pontos. E aí, no final, esses pontos são somados e a pontuação que se preconiza é abaixo de 2 pontos, é um paciente com baixo risco para TVP, e acima de 2 pontos ou mais, ele já apresenta um alto risco para TVP, segundo o score de Wells. Bom, se esse paciente apresenta um baixo risco, o exame solicitado é o dedímero, e aí se esse exame ele der negativo, a equipe médica, a conduta seria buscar outras causas que não a TVP, mas se ele der positivo, então ele vai ser tratado como um paciente de alto risco e aí será solicitado um exame de Doppler de membro inferior. Já na TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, essa condição ela é bem mais grave que a TVP, geralmente é mais acometido mais em idosos e as causas de óbito são maiores. Ela se caracteriza por um desgarramento de um trombo presente no sistema venoso. É bom lembrar que a TEV, tanto o tromboembolismo pulmonar como a trombose venosa profunda, ocorre devido a essa obstrução venosa. Então, na TEP,
vai ocorrer esse desgarramento desse trombo que está presente no sistema venoso, e esse trombo é bombeado pelo pulmão através das artérias do coração. E aí, esse trombo ele pode ficar alojado tanto em locais de baixo ou de alto calibre, o que vai caracterizar a gravidade da condição. Para se diagnosticar a TEP, existe um diagnóstico diferencial que está principalmente associado ao paciente apresentar ou não dor torácica. Os sintomas da TEP, a maioria das vezes, são falta de ar, taquipneia, frequência cardíaca elevada, dor associada à ventilação, rebaixamento do nível de consciência, que é esse RNC, e parada cardiorrespiratória, podendo o paciente evoluir para o óbito. Também existe o score de Wells para TEP, então ele segue o mesmo padrão do TVP, só muda alguns critérios, alguns achados clínicos. Então, frequência cardíaca é levada em consideração, imobilização ou cirurgia nas últimas 4 semanas, neoplasia maligna também é levada em consideração, assim como na TVP, e aí tem-se o score, a pontuação, com probabilidade baixa abaixo de 2 pontos, intermediária de 2 a 6 e alta acima de 6. Outros mecanismos que também podem ser utilizados na profilaxia da TEV, o score de Padua para pacientes clínicos e o score de Caprini em pacientes cirúrgicos. No score de Padua, a gente vai seguir novamente, vai ser feita uma série de perguntas e avaliação, tanto de exame físico como de histórico do paciente, de suas comorbidades. Se o paciente, por exemplo, ele tem uma idade superior a 70 anos, se ele tem condições de trombofilia, como é o histórico pessoal desse paciente, se ele teve Covid-19. Então, caso ele pontue de 0 a 3, ele é um paciente de baixo risco, e aí vai ser realizada uma profilaxia não farmacológica com meias elásticas e fisioterapia, exercícios mesmos fisioterápicos no leito. Caso ele atinja uma pontuação igual ou superior a 4 pontos, ele vai ser considerado um paciente de alto risco. Existem algumas contraindicações na profilaxia de TEV. Então, existem contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Por exemplo, se o paciente apresenta sangramento ativo, ele não vai estar podendo realizar essa profilaxia por conta do risco aumentado para o sangramento, e aí pode levar o paciente a um quadro de hemorragia, então úlcera péptica ativa, hipersensibilidade ao anticoagulante, plaquetopenia induzida por heparina, bloqueio espinhal ou coleta de líquor em menos de 2 horas, e uso de anticoagulação plena. Algumas contraindicações são relativas, ou seja, vai depender da conduta médica e de balancear a relação benefício, se há ou não, o do risco-benefício, na verdade, para esse paciente. Então, pacientes que fizeram cirurgia neurológica ou oftalmológica realizada nas últimas 2 semanas, coleta de líquor nas últimas 24 horas, coagulopatias com pacientes que apresentem INR maior que 1,5, uma contagem plaquetária menor que 100.000 milímetros cúbicos, quer dizer, pacientes que apresentem hipertensão arterial não controlada, insuficiência renal com clearance de creatinina menor que 30 ml por minuto. Bom, com relação à profilaxia de TEV em pacientes clínicos, em que foi utilizado o score de Padua, as medidas farmacológicas, e no caso que são aplicadas para os pacientes de alto risco, é primordialmente a anticoagulação, com heparina, que pode ser a não fracionada, numa dose de 5.000 UI subcutânea de 8 em 8 ou 12 em 12 horas, ou a heparina de baixo peso molecular, que seria a inoxaparina, 40 mg subcutânea, uma vez ao dia. Um adendo seriam os pacientes que tenham a disfunção renal com clearance de creatinina menor que 30 ml, e uma idade superior a 75 anos. Então, há necessidade desse ajuste de dose
dessa enoxaparina para 20 mg subcutânea uma vez ao dia. Outro adendo também seria esses pacientes obesos com IMC maior que 35. Seria necessário considerar o ajuste de dose para 60 mg subcutâneo uma vez ao dia, devido ao peso do paciente. Como eu disse, são condições contraindicações relativas. Isso vai depender muito de cada paciente, de como está o estado dele, de como está o quadro clínico. O outro score que a gente tem é o score de Caprini, e aí, novamente, é uma série de perguntas, uma série de investigação que é feita em relação ao histórico clínico e o histórico domiciliar mesmo do paciente, né? Se ele já teve, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio, obesidade, sepse, doença pulmonar obstrutiva crônica, se ele tem uma idade entre 41 e 60 anos, se ele já realizou uma cirurgia de grande porte, se ele está na presença de um acesso venoso central, se é uma cirurgia de artroscopia, se ele teve câncer prévio ou recente. E aí, novamente, é feito a relação baixo risco, risco intermediário ou de alto risco com base na pontuação desse paciente. E aí, pacientes de baixo risco não necessitam de uma profilaxia farmacológica. Eles vão sim utilizar meios mecânicos para realizar essa profilaxia, como, por exemplo, as meias elásticas, compressivas e a fisioterapia no leito. A partir do momento que o paciente ele já apresenta um risco intermediário, que é uma pontuação de 3 e 4, vai ser realizada, então, uma abordagem individualizada com a imobilidade desse paciente e o tratamento farmacológico. Esse tratamento farmacológico vai se diferenciar um pouco do tratamento farmacológico utilizado em pacientes de alto risco, que seriam pacientes que estão pontuando acima 5 ou mais pontos, né? Igual ou mais de 5 pontos. Bom, e aí essa profilaxia farmacológica para paciente de risco intermediário seria o uso da heparina não fracionada, 5.000 I, subcutânea de 12 em 12 horas, e a enoxaparina, que é a heparina de baixo peso molecular, 20 mg uma vez ao dia. O que muda para os pacientes de alto risco é a posologia da heparina não fracionada. Ela vai então ser utilizada, a recomendação é que seja utilizada de 8 em 8 horas, e a inoxaparina seria utilizada numa dosagem maior, de 40 mg. Essa profilaxia, esse tratamento farmacológico, é importante ressaltar que em pacientes de alto risco, eles devem ser administrados 12 horas antes da cirurgia. Bom, com relação à profilaxia não farmacológica, existem alguns métodos mecânicos que podem ser utilizados, como eu já havia falado, essas meias elásticas de compressão gradual, dispositivos de compressão pneumática intermitente e bombas plantares. Uma recomendação da Sociedade de Cardiologia e de Cirurgia é que não se deve utilizar o medicamento ácido acetilsalicílico como profilaxia de tromboembolismo, tanto pulmonar como venoso. Ele pode sim ser utilizado como um adjuvante, mas apenas ele não é indicado. Bom, aqui estão as referências e obrigada a todos que assistiram.